Bom dia a todos. Meu nome é Enoque Del Castro, pode chamar de Enoque. Eu sou professor de música do projeto Aprender Mais. E nós vamos começar nossas aulas pelo celular ainda, por causa dessa pandemia. E nós vamos hoje entrar na parte teórica, certo? O que é a parte teórica é a teoria onde você aprende a ler uma partitura de uma música. Por exemplo, uma música está em qualquer idioma, a letra dela está em qualquer idioma, ela é feita em qualquer idioma, mas a partitura dela é uma só para o mundo inteiro. Então é importante a gente ler essas partituras, é importante a gente saber essa nova linguagem musical. Então, nós vamos falar sobre isso e você vai anotar no seu caderninho, na sua aula, porque nós vamos aprender muita coisa. Bem, vamos começando aqui na pauta, que é uma pauta. A pauta é um pentagrama feito de 5 linhas e 4 espaços. Por que 5 linhas e 4 espaços? Porque é uma pauta chamada de pentagrama, por isso que vem penta, né? Que penta quer dizer 5. Então, pentagrama é uma pauta de 5 linhas, não pode ter 6, cuidado. São 5 linhas e 4 espaços. Então, as notas musicais são escritas aí. Então, você já memoriza isso aí que faz parte da sua prova. Vamos falar sobre o som. O que é som? Qualquer ruído, qualquer barulho é um som. Só que nós temos os sons agradáveis e os sons desagradáveis. Os sons bonitos e os sons ruins, né? Que são os cacofônicos. Aí você é quem vai absorver o som bom. Quando você ouve uma música boa, que você gosta, você absorve. Quando você escuta uma zoada ruim, você não quer. Então, som é qualquer barulho. Então, nós vamos ver, primeiramente, as propriedades do som. Quais são as qualidades do som? São 4. Primeiro é altura, o segundo é timbre, o terceiro é duração e o quarto é intensidade. Certo? Agora nós vamos trabalhar esses 4 itens. O que é a altura? A altura do som é quando você sabe se o som é mais grave, baixo, ou é mais agudo, alto. Certo? Neste caso, se o som é agudo, ele é alto. E se ele é grave, ele é baixo. Isso aí é que chama a altura do som. Não é volume. Ah, o som está alto. Ali é outra coisa. Duração do som. O que é a duração do som? É o tempo que prolonga o som. Você dá uma nota de 4 tempos, por exemplo, que nós vamos ver já em seguida, a semibreve. Então, ela dura 4 tempos. Como é a nota? A nota é assim, ó, eu vou tocar uma nota só e eu vou dar 4 tempos de duração a ela. Ela vai demorar 4 tempos, contando assim. Por exemplo, Dó. Pronto. Eu fiz uma nota de 4 tempos, que é a semibreve. Isso aí é a duração do som. O som dura 4 tempos numa nota só. Timbre. O que é o timbre? O timbre é a qualidade de você distinguir um som de outro. A gente é capaz de reconhecer, a memória humana é capaz de reconhecer 6.000 tipos de sons diferentes. E o timbre é quando você distingue um som de outro. Você distingue o som de um avião que vai passar. Você fecha os olhos aqui, aí você escuta a buzina de um carro. Você sabe que é a buzina do carro. Aí você ouve um cachorro latir lá na esquina. Você sabe que o cachorro está latindo. Ouve um gato miar, do mesmo jeito. Um besouro zumbi. Aí você escuta o arrastado de uma cadeira. Então, tudo isso são sons diferentes. E aí é onde entra o timbre. É como você vai distinguir cada tipo de som. Intensidade. O que é a intensidade? A intensidade é a capacidade de você tocar a nota forte ou fraca. Como é a forte ou fraca? Se dá uma nota com força, a nota sai forte. Certo? Se você der um gritão, saiu forte.
Se você falar baixo, o som saiu baixo. Então a intensidade é isso aí. Beleza? Continuando aqui na parte da teoria que nós temos, a teoria musical. Essa teoria musical, ela é tão importante que a gente não pode desprezar. A gente tem que valorizar, tem que aprender, porque ela serve a vida inteira. A pessoa que toca de ouvido, por exemplo, tem músicos que tocam de ouvido, não lê partitura. Por quê? Não aprendeu, não tiveram a oportunidade que vocês têm de aprender. Certo? Por exemplo, Beethoven, um músico alemão do tempo da música clássica, ele teve uma doença que, com o tempo, ele foi ficando surdo de um ouvido, aí já mais idoso ficou surdo do outro ouvido. Então ele ficou surdo. Era um pianista bom, mas ele ficou surdo, tá? Como é que ele tocava a música? Se ele é surdo, pelas notas. Como é que ele ouviu o retorno? Pela partitura. Quando a pessoa não sabe ler uma partitura, ela toca de ouvido. E quando a pessoa toca de ouvido, ela pode não tocar bem, porque o ouvido, a nossa capacidade de memorização pode falhar. Às vezes pode falhar. Sócrates disse que não confiemos na nossa memória. Ela pode falhar. Habitue-se a anotar tudo. Então, se nós temos a partitura escrita, a música escrita, então nós toquemos pela partitura, porque não tem como errar, porque estamos lendo as notas. Você já percebeu que numa apresentação de uma orquestra, todos os músicos têm um papelzinho na frente dele? Já presta atenção quando você olhar de novo. Então, aquilo ali é a música que ele está tocando. Ele está olhando para o papel e está fazendo as notas que estão escritas no papel e a música vai saindo, vai fluindo. Aí é que é uma pauta que está escrita a música. Então, esta é que eu falei no início, a linguagem universal. Você, com a partitura, você toca música de qualquer lugar. Muito bem? Certo. Continuamos então. Ah, professor, mas essa teoria musical, como é que nós vamos tocar? Tocar o quê? Cadê o instrumento? Como é que vai ser aulas práticas? Bem, as aulas práticas ficam a cargo da direção da escola. Eles vão decidir, né? Vão fazer uma reunião, vão dizer quando é que vocês terão a aula prática e qual a quantidade de alunos que pode vir, e vão marcar a hora, e data, e local e tudo, para vocês fazerem uma aula prática. Nessa aula prática que a gente vai fazer, a aula prática de instrumentos, nós vamos fazer um teste de percepção auditiva e saber quem é que tem tendência para a música, quem tem vocação para a música, quem não tem, porque música não é para todo mundo, não. Se fosse para todo mundo, até cachorro tocava. Então, tem gente que gosta da música e tem que não gosta. Tem que quer só ouvir ou então quer só dançar, mas não gosta. E tem gente que nem gosta nem de ouvir. Certo? Então, por isso é que no meio de um grupo de pessoas, tem os que gostam da música, tem os que não gostam da música, tem outros que gostam de ouvir, tem outros que gostam de apreciar, que é mais do que ouvir, e tem outros que querem aprender. Por exemplo, o diretor de vocês disse que quer aprender a tocar violão. É importante isso aí para ele. Então, nós vamos fazer uma seleção dos alunos que têm vontade de aprender, porque às vezes a vontade é poder. Tá entendendo? Quando você quer aprender uma coisa, você aprende. Não é difícil aprender um instrumento musical quando você tem vontade de aprender ou quando você precisa. Ó, tem gente que quer aprender por quê? Não, eu vi um fulano tocando acolá, achei bonito e tal, quero aprender também. Ah, não sei o que, o meu vizinho toca, eu queria tocar também, achei bonito, quero aprender. Ah, eu vi um amigo meu tocando um violão acolá e cheio de mulher ao redor dele, eu quero aprender também. Não é assim. Você vai aprender, se você quiser aprender, você aprende.
Se você não quiser aprender, você não aprende. Porque tem gente que vai à força. Ah, você tem que aprender isso. Antigamente, as aulas de música eram obrigatórias em todas as escolas. Todo mundo tinha que aprender. Hoje não, está tudo mudado. Mas antigamente, os pais obrigavam os filhos a estudar música. Tinha que saber, tu tem que aprender. Aí era diferente, né? Era outro regime. Mas hoje você fica à vontade. Quem quiser aprender um instrumento musical, nós vamos fazer uma seleção prática, vamos fazer uma seleção musical, vamos ver qual é o instrumento que vai se adaptar com o seu querer, com a sua vontade, com a sua personalidade. Porque tem gente que gosta de violão. Por que fala em violão? Ora, o violão é o seguinte: o violão é um instrumento popular no Brasil que veio da Espanha. Ele é originário da Espanha. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram o violão. É claro que nesse tempo o violão só tinha 5 cordas, o violão espanhol. E no Brasil, um carioca acrescentou a 6ª corda. Então, por isso que você vê o violão hoje com 6 cordas, tá? A guitarra também tem 6 cordas, porque a guitarra é filha do violão. Tá entendido? Então, por que falamos de violão? Porque o violão é um instrumento popular, qualquer pessoa pode levar na mão. Se você estiver dentro de um barco, no meio do mar, você pode tocar um violão, no meio do mato. Não precisa ligar em tomada, não precisa de energia nem de internet para tocar. Você toca onde você estiver. É um instrumento popular, um instrumento acústico de corda, fácil de transportar e você pode tocar em qualquer canto. Por isso que a gente fala em violão. Mas, nesta seleção musical, nós vamos ver qual é o instrumento que vai se adaptar a você. Qual é o instrumento que você quer aprender? O instrumento que lhe apraz, que lhe satisfaz, que você gosta, que você acha bonito, que você tem interesse por ele. Tudo bem? Aí, o que acontece? Baseado nisso, nós vamos ver os instrumentos que tem na escola. Aí faremos as aulas práticas. Aí vamos ver se a gente reativa uma banda de música da escola também, que já estão falando nisso. E aí, um instrumento que não seja tão caro, você pode praticar em casa, arranjar com alguém, ou adquirir, ou pode pedir autorização ao diretor para levar o instrumento da escola você praticar em casa. No caso, né? Não é que seja assim. Eu digo que é uma opção para quem não tem um instrumento para praticar. Então, baseado nisso, a gente vai ver quais são os instrumentos que vocês querem aprender, porque no colégio tem vários e o que faltar a gente arranja. Vocês já perceberam que tem gente que aprende a tocar sem ter aula? Acontece, sabe por quê? Acabou que tem um instrumento em casa, tá? E ele não tem o que fazer. Não tem televisão para assistir novela. Ele não tem celular para ir mexer no YouTube, nem tem internet, tá? Ele só tem aquele instrumento lá. E ele não tem sono cedo. Aí ele fica mexendo, cutucando lá, tá? Aí ele fica bolindo para lá, bola para cá, mexe para lá, mexe para cá, aprende uma nota com uma, nota com outra, aí vê uma nota aqui, nota com lá, e vai aprendendo, e por isso que aprende. Existem muitos mestres da música, principalmente os interioranos, que aprenderam assim, sem estudar, porque não tinha a oportunidade que vocês têm hoje de aprender no colégio, tá? Então, nós temos essa grande chance, vamos segurá-la, nós temos esta oportunidade, vamos aproveitá-la e vamos usufruí-la, porque é um direito nosso que o governo nos dá para a gente aprender desta maneira. Ó, vocês já imaginaram se você tivesse um desejo de aprender a tocar piano e fosse fazer uma aula particular, tu ia pagar caro para danar? Na faixa de 100 a 150 reais uma aula de piano. Uma aula, não é um mês. Então, nós temos essa oportunidade de aprender. Vamos ver quem aprende, quem não aprende, quem quer, quem não quer. O importante é que você tem que saber a teoria musical, que é o que vai pesar sobre a nossa prova, certo? Então, vamos só recapitular aqui o que a gente já disse da prova. A pauta, o pentagrama, que são os 5 linhas e 4 espaços, né?
o que é som, você já sabe que som é qualquer ruído. E já fizemos as qualidades do som, que são altura, timbre, duração e intensidade, né? Falamos da clave de sol. Vou mostrar aqui a clave de sol para vocês. Clave de sol é esse sinal aqui. Esse sinal aqui é a clave de sol. Tá vendo? Esse sinalzinho aqui. Você vê muito em camisetas, em desenhos, em muitos cantos, certo? Então, essa clave de sol, você escreve uma no seu caderno e vai treinando. Ela parece mais ou menos com a orelha, né? Assim, tal. É uma coisa que a gente sempre vê nas mídias, nas propagandas, né? Nos papéis, nas camisetas, por aí. Então, vocês podem ir treinando em casa como fazer uma clave de sol, certo? Aí você começa assim, por exemplo. Você faz aqui desenhozinho de pontos. Ó. Em seguida você cobre. Do lado. Esta é a clave de sol, certo? É a que a gente vai mais trabalhar. Nós vamos trabalhar muito com ela, porque a maioria dos instrumentos que a gente conhece, eles são escritos na clave de sol, usando esta clave, certo? Bem, agora vamos falar dos valores positivos. O que são valores positivos? Bem, os valores positivos são as notas musicais, certo? Cada nota que você tiver, ela é um valor positivo. Qual é a primeira nota do valor positivo? Nós vamos hoje apresentar a primeira nota, tá? Em cada aula nós apresentamos uma diferente, mas hoje vamos para a primeira. A primeira nota de hoje, ela é chamada semibreve, certo? É simples ela, essa é uma bola. É uma bola branca, fechada, né? Isto é uma semibreve. E por que ela é semibreve? Porque ela dura 4 tempos de som. O som dela vai demorar 4 tempos. Você vai tocar e vai contar 4 tempos. Por isso que ela é uma semibreve. Que nem eu falei há pouco tempo. Eu vou contar de 1 a 4 e vou fazer o som, certo? Isso aqui é uma nota semibreve. Dó. Vocês observaram que eu fiz só um som e este som durou 4 batidas. Ó. Dó. Ó, eu dei um som só e tive 4 batidas. Por que 4 batidas? 4 tempos. A batida é o tempo, tá? Então, é uma nota que vale 4 tempos. O nome dela é semibreve. Você escreve só uma bolinha branca, pronto, não escurece. Desse jeito aqui. Só uma bola branca assim, é uma semibreve, ela vale 4 tempos de som. Essa nota também, ela é importante para a sua prova. Você memoriza, você decora, tem a cabeça boa. Aí você, na sua prova, quando vier aquela pergunta besta, quantos tempos tem uma semibreve? Aí você bota só o 4. Pronto. Não é fácil? É fácil. Não é difícil. Música não é difícil. É difícil para quem não gosta. Para quem não quer. Você imaginou fazer uma coisa que você não quer fazer? É ruim. Mas, se você quiser aprender, ela fica fácil. Certo? Bem, baseado nesta semibreve, nós vamos falar sobre o compasso. Vamos falar sobre um compasso de hoje, só um. É o principal, que é o quaternário.
este compasso quaternário, o que é compasso? O compasso é uma divisão na música, certo? Para a contagem dos tempos. Nós temos aqui o compasso quaternário. Por que ele é quaternário? Porque em cada divisão ele vai ter 4 tempos, certo? Se tiver 3 ou 3,5, ou 2 ou 1 ou 1,5, tá tudo errado. Se tiver 5 ou mais, também está errado. Tem que ter 4 tempos. Por isso que é quaternário. É fácil você saber. Quaternário, você tira só o começo, que já é 4, né? Você pega a palavra quaternário, aí pronto, dá 4. Pode ser mais, nem menos. Aí na sua prova, quando vier a pergunta, quantos tempos tem o compasso quaternário? Aí você, é fácil responder. Você vai pegar o começo da palavra. 4. Pronto. Então, qual é a nota que preenche o primeiro compasso quaternário? É a nota semibreve, porque a nota semibreve tem 4 tempos, certo? E esses 4 tempos, como ela é 4 tempos completos, ela sozinha preenche um compasso de um compasso quaternário. Quando o compasso é quaternário, ela só vai ter 4 tempos em cada divisão, certo? No primeiro compasso tem 4, no segundo tem 4. Não é obrigatório ser a mesma nota, porque vai depender da música, que a música vai desenvolvendo, tem nota de todos os tempos. Mas a semibreve dura 4 tempos. Essa é a nota que você tem que saber na aula de hoje. Ela é importante porque é a principal nota, é a nota que dura mais tempos e você tem que saber na aula de hoje. Você não pode aprender todas as notas de uma vez. Então, em cada aula eu vou dando uma nota. Hoje foi a nota semibreve. Esta semibreve é a nota de 4 tempos que você tem que saber nesta aula. Já vai para a sua próxima prova. Quando for marcar a prova, a direção avisa. Certo? Bem, continuando o nosso programa, nós vamos observar que cada música tem suas notas musicais e no meio delas vem a semibreve. A que você aprendeu hoje, que é a nota de 4 tempos, certo? Um som que dura 4 batidas, que demora 4 tempos, é uma nota semibreve. Ok? Beleza. Então, vamos ver os instrumentos que são escritos na clave de sol, essa clave que eu mostrei hoje. Essa clave, você vai treinando e vai fazendo. Se você fizer 10 ou 20 por dia, você aprende. Eu tive dificuldade para aprendê-la porque eu não sou bom desenhista, mas com o tempo, com muito treino, eu aprendi. Então, se você é bom de desenho, logo de cara você já faz. Se você não é, treine que você consegue. Certo? Bem, quais são os instrumentos usados na clave de sol, tocados na clave de sol? Vejamos o seguinte: o violão, ele é escrito na clave de sol, certo? Se você vai tocar uma música no violão, digo uma música clássica, né? Porque uma popular não precisa. O violão, ele é escrito na clave de sol. O violino também, aquele violino que você vê nos filmes, nos vídeos, ele é tocado na clave de sol. A flauta. Existem 12 tipos de flautas, certo? As principais flautas, a maioria das flautas são escritas na clave de sol. A flauta doce, o flautim, a transversal, a flauta tcheca, a flauta de pan, certo? Todas a flauta tenor, a flauta aguda, a maioria das flautas. Só a flauta baixo, a flauta em clave de fá ou a flauta grave é que são escritas em outras claves, que nós veremos depois. Mas a maioria das flautas são escritas nessa clave aqui, na clave de sol.
Aí nós temos o piano e o acordeon. O piano, ele exige duas claves. Por que duas claves? Porque é o maior instrumento do mundo. É o mais bonito de todos. É o rei dos instrumentos, certo? Então, ele exige duas claves. Ele pega a mão direita para a clave de sol, que é a metade do teclado, e pega a clave de fá da mão esquerda, que é a segunda metade do teclado. Um piano tem 88 teclas. Então, ela não tem como se escrever numa clave só. Por isso que ele tem duas claves. A clave de Fá, na mão esquerda, a clave de Sol, na mão direita, para o piano. Tá? E o acordeon? O acordeon que eu digo é sanfona. Você pode chamar concertina, sanfona, acordeon, tem uma que chama sonfona. A sanfona, ela tem o teclado, parecido com o teclado de um piano, e tem na mão esquerda os baixos. Então ela é escrita em duas claves. Como assim? A mão direita escreve a clave de Sol, que é igual ao violão, né? A mão esquerda escrita a clave de Fá, como no piano, que são os baixos, aquele botãozinho que a maioria do sanfoneiro não pega, não sabe, não toca, porque não sabe, porque é mais difícil do que aqui. O dado aqui qualquer cachorro toca, tá? Agora, ali, a mão esquerda é que é difícil. Porém, temos que ver que não são todos os instrumentos que lê as duas claves. Ó, o piano e a sanfona exigem as duas claves, a de Sol e a de Fá. Tá? A de Fá para a mão esquerda e a de Sol para a mão direita. Os outros instrumentos, a maioria só é uma clave. Ou de Sol, ou só de Fá, ou só de Dó. Que a gente vai ver depois. Bem, baseado nisso, e o teclado, aquele teclado popular que a gente sempre vê por aí, então, aquele ali é só a clave de Sol. Ele não tem a clave de Fá, porque ele já é menor, né? Apesar de ter já um teclado grande, sintetizadores, mas ele só é em duas claves. Hein? Então, ficamos por aqui com esta aula de hoje. Espero que vocês aproveitem alguma coisa. Observem as coisas que eu falei que vão para a prova, que também não são muitas. E boa sorte a todos. A gente se vê na próxima aula. Um abraço. Tchau. Fui.